Olá, povo de Deus, mais uma vez estamos juntos hoje nessa nossa live, nesse quadro, Olhe para a Cruz, o amor venceu. E hoje vamos fazer uma reflexão que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10, que nos diz o seguinte: Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sob mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Que Paulo falando. E Paulo quis dizer, amados amigos, que a presença de Deus é o único lugar aonde nossas fraquezas desaparecerão. Você pode estar abatido, desanimado, cabisbaixo, angustiado, triste, fraco. Procure a presença do Altíssimo nas orações, no louvor e na palavra de Deus. Paulo que diz, Paulo ali cita algumas fases da vida, que das injúrias, das necessidades. Paulo cita isso. O importante é que você esteja na presença de Deus todos os dias. As lutas vêm, as dificuldades vêm, as tristezas vêm, as angústias, como Paulo fala, vêm, tudo vem. Mas o mais importante é que você está na presença de Deus. Porque no começo do versículo 9, Paulo fala, Deus fala para Paulo, a minha graça te basta. Somente a graça de Deus nos basta. Ela nos alcançou. O que é graça? Graça é um favor imerecido. Nós temos esse favor, que a gente não merece essa graça. Nossos erros, nossos pecados, mas Cristo, a Bíblia diz que Cristo levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas angústias. Ele levou sobre si o Calvário. Foi pregado na cruz. Por amor de mim e amor a você. Nós temos que estar nessa graça de Deus. É difícil um mundo como está, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas temos a certeza e a convicção que essa graça nos alcançou. Essa genuína graça nos chamou. Temos que dizer assim, vem aceitar Jesus. Quando não existe isso. Primeiro ponto. Quando faz aquele convite, aceite Jesus. Não é nada disso. Ele me aceitou. Eu não tenho que aceitar Cristo, porque Ele já me aceitou do jeito que eu sou. Quando Jesus estava escolhendo ali os discípulos naquela época, não foram os discípulos, Cristo, eu estou aqui. Senhor, estou aqui. Não. Ele foi até os seus discípulos. Foi até Pedro, João. Ele falou, vocês querem ser pescadores de homens? Porque quando o pastor fala, ou um líder religioso fala, aceita Jesus, está errado. Ele me aceitou. Não fui eu que aceitei Cristo. Ele me aceitou. É isso que Deus, a Bíblia fala. A Bíblia diz que não foi nós que escolhemos a Ele, foi Ele que nos escolheu.
O que é que tem pastor que fala isso, essa bobagem, dizendo, aceite Cristo, levante a mão, irmão. Não sabe a Bíblia, realmente. A Bíblia diz que ele nos escolheu, nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. É isso a realidade. Esse negócio de convencimento, vem aceitar Cristo, não. No discurso de Pedro, 3.000 pessoas aceitaram a Cristo. Né? Mas é assim mesmo. Tem igrejas que ainda estão com esse ditado aí. Pega essa pregação de Pedro. Pedro ganhou 3.000 pessoas para Cristo, uma única pregação. Mas com a palavra de Deus fala, foi ele que me aceitou, foi ele que me aceitou como eu sou. E a Bíblia diz, vinde como estás. É isso. E essa graça nos alcança abundantemente na nossa vida. É isso. Como Zaqueu, ele teve um encontro com Cristo, uma árvore toda espinhosa, uma árvore cheia de espinho. E o que é que Jesus falou para Zaqueu? Desce daí, Zaqueu. Hoje me convém pousar em tua casa. Cristo fez esse convite. E Zaqueu ali ficou todo animado, alegre. Ficou ali, todo mundo ali criticava. Olha, cobrador de imposto. O Messias está lá, Cristo está lá, na casa de um cobrador de imposto. Zaqueu ficou todo alegre, se disse para alguém, retribui 4 vezes mais. O que foi? E Jesus fala lá, vim buscar as ovelhas perdidas de Israel. As ovelhas perdidas do meu Pai. É isso. Outra passagem interessante é a passagem do filho pródigo. O filho mais novo quis a sua herança, o pai deu. Foi para uma terra distante. Naquela terra ele achava algo bom, mas teve fome, o dinheiro acabou e ele retornou à casa do pai. Voltou à casa do pai. E ele dizia, até os trabalhadores do meu pai têm o bom e do melhor. E eu estou aqui passando necessidade. Não foi o pai que foi atrás do filho. Foi o filho que teve o desejo de voltar para a graça do pai. É isso. Cristo nos escolheu. A Bíblia diz que ele veio para os seus rejeitaram. Os que receberam foi chamado de filhos. Nós temos que às vezes entendermos isso. Temos que Cristo, ele nos chama, ele nos aceita. Os grandes homens de Deus, citar o Paulo, Paulo teve um encontro com Cristo, caiu do cavalo no caminho de Damasco. Mas a graça de Cristo alcançou Paulo. E o Evangelho do Novo Testamento fala que a maioria foi escrita pelo apóstolo Paulo. Esse negócio de você aceitar Cristo, ele já me aceitou. Porque ele veio para os seus. E você é um filho amado de Deus. Nós temos que, às vezes, esse convite que muitos pastores falam no final do culto é totalmente errado. Porque não é eu que tenho que aceitar Cristo. Não. Ele me aceitou.
da maneira que eu sou. Vinde como estás, como ele falou. Vinde como estás. Não é você que tem que aceitar Cristo. É Cristo que vem até você. Fique com essa palavra de fé no seu coração. Essa graça nos alcançou. Essa graça nos encheu. Essa graça que morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou com poder e grande glória. Essa graça nos alcançou. Essa graça, como Paulo aqui fala, que a graça de Deus nos basta. A graça de Cristo nos basta. Podemos enfrentar qualquer obstáculo, qualquer angústia com a graça do Senhor. Essa graça que cada vez mais vai despertando você. Cadê aquele primeiro amor? Cadê? Será que Cristo mudou ou nós estamos mudando? Hoje em dia, as igrejas estão num oba-oba tão grande. Tá mais é para um show. Será que hoje em dia a graça de Deus ainda opera? Será que hoje em dia a graça de Deus nos alcança? Porque hoje em dia a igreja do oba-oba. Olha só como a situação das igrejas está. Hoje em dia estão brincando, nós às vezes estamos brincando de ser cristão. Nós estamos brincando de ser crentes. Não é brincadeira. Essa geração de agora está brincando. A geração passada era uma geração mais fervorosa, era uma geração que orava mais, era uma geração que buscava a presença de Deus mais, jejuava mais. E hoje em dia nem pastores fazem isso. Nem pastores, nem obreiros fazem isso. Você pode ver aí, pastor aí não sabe o que é nem jejum. Pastor aí não passa o dia jejuando, passa o dia se consagrando, não. Mas quando chega no culto para pregar, não tem essa graça. A maioria dos pastores hoje em dia perderam a essência dessa graça. Como Sansão. A Bíblia diz que Sansão, todo mundo achava que a força de Sansão estava no cabelo. Quando Dalila lá falou para aqueles homens, prenda Sansão, porque a força dele estava no cabelo, rasparam a cabeça dele, tudo. Mas Sansão perdeu a força, não foi naquele momento. Não, foi quando ele desobedeceu a Deus. Quando você desobedece a Deus, a sua força se acaba. Você cai. E Sansão ali caiu. Não podia fazer tal coisa, ele fez. Sansão caiu. Tiraram os olhos de Sansão. E ali, aquele pessoal ali, inimigo, fizeram festa e tal. Conseguimos prender Sansão. Agora, olha só, o homem mais forte do mundo está aí, ó. Sem visão, sem nada. Aquele homem que matou tanta gente, com a força, olha só o jeito que ele está. Fraco. E Sansão ali, preso no cárcere, foi levado para a festa, para ali dizer assim, ó, Sansão, né? Não é nada. E Sansão ali
pediu para aquele jovem que foi levar ele. Colocou uma mão na coluna do templo, outra mão na coluna do templo. E ele clamou ao Senhor, pela última vez, Senhor, me escuta. Morreu os filisteus, pediu perdão aos seus pecados, aos seus erros. E a Bíblia diz que Sansão matou mais gente na sua morte do que na sua vida inteira. Pois é, não foi o cabelo que ele perdeu, foi a presença de Deus, por causa da desobediência. E quando você desobedece, você cai, você fracassa. Mas quando você tem obediência a Deus, você é vitorioso. E nós somos mais do que vencedor por aquele que nos amou na cruz do Calvário. Fique com essa palavra de fé, essa palavra de reflexão na sua vida. Você pode passar por várias situações, mas não perca nunca essa graça de Deus na sua vida. Deus nos abençoe ricamente. E amanhã estaremos aqui novamente, se Deus assim nos permitir. Forte abraço. Até a próxima.